Aleluia. Mais uma vez eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom, né? Estamos aqui na casa do Senhor. Digo e repito, não há outro lugar melhor para se estar. Como a irmã Demétria falou, né? Que houve uma luta para ela estar aqui na casa do Senhor. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo ela foi vencedora. Está aqui na casa do Senhor, louvando o Senhor, e agora vai se alimentar mais ainda daquilo que é o mais importante, que é a palavra do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jonas. Aleluia. Faz um tempinho que a gente não fala sobre esse garotão, Jonas, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vemos, quando nós lemos, né, o livro de Jonas, logo nós pensamos que é sobre um camarada que, ao invés de fazer aquilo que Deus mandou, ele deu para trás, retrocedeu. Mas não é só isso que nós observamos no livro de Jonas, porque o livro de Jonas, ele nos ensina ele tem vários ensinamentos para mim e para você. Vários ensinamentos. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Somente isso. Aleluia. Glória ao Senhor. Fala conosco nesta noite, Deus. Fala conosco através, meu Deus, desta palavra. Porque nós precisamos muito ouvir a tua voz. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Como eu falei para os irmãos, que este livro, o de Jonas, ele não nos traz somente a ideia de uma pessoa que desobedeceu à voz de Deus. Não. Ele nos traz também a ideia de um Deus que domina o mundo inteiro, de um Deus que domina o céu, que domina o mar, que domina a terra, os animais, os seres humanos. E Ele, o próprio Deus, é um Deus de amor e compaixão. Esse livro de Jonas, ele nos mostra esse Deus, que é tão maravilhoso para mim e para você. Porque se Ele não fosse um Deus de misericórdia, não fosse um Deus de amor, não fosse um Deus de paixão, nós não estaríamos aqui esta noite. Não estaríamos. Olha, meus queridos e amados irmãos, ontem eu tive um embate com uma serva do Senhor usada por Satanás. Usada por Satanás. E que eu passei o restante da manhã e tarde com o semblante caído. Até a minha filha Isabela ficou com raiva da pessoa. Mas eu falei para ela que não se preocupasse, isso aí era comigo e com a pessoa, e que ia ser resolvido. Ia ser resolvido. Porque muitas das vezes, meus queridos e amados irmãos, achamos que nós não somos, aliás, achamos que somos super-homens, não somos.
Não somos. Se nós dermos uma brecha, o diabo vem e nos derruba, usa para derrubar os outros. Nós temos falhas, nós temos problemas. Jonas foi um que teve um problema. Ele era crente. Jonas era crente. Não vai falar por aí que Jonas não era crente, que era crente. Ele não era. Jonas era um crente, mas tinha um problema. Ele era patriótico. Jonas, ele só olhava para a pátria dele, não olhava para os outros seres humanos, as outras pátrias. E também não era de se esperar, porque Nínive, capital da Assíria, esse povo, quando guerreava, esse povo era um povo mau. As vitórias que esse povo tinha, principalmente com Israel, eles decapitavam os seus inimigos, eles adoravam outros deuses, faziam abominações. É tanto que a palavra do Senhor aqui no versículo 2 diz que a sua malícia subiu até mim. Olha a onisciência, a onipresença do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, observando cada um de nós. Cada um de nós. Muitas das vezes, meus queridos e amados irmãos, o Senhor nos permite passar pela provação. Eu passei ontem por uma provação. A irmã Demétria passou por uma provação. Mas com que objetivo? O objetivo de nos aperfeiçoar, para que a gente venha alcançar a perfeição, não aqui, não diante dos homens, mas diante dos olhos de Deus. E o objetivo do livro de Jonas é levar os ouvintes à decisão, a decidir se querem fazer a vontade de Deus diante das dificuldades que enfrentam, para que o propósito do Senhor se cumpra na minha vida e na sua vida. O profeta Jonas, conforme 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, ele diz que ele era de um vilarejo do norte de Israel, perto de Nazaré, chamado Gat-Hefer. E a palavra do Senhor, ela veio para Jonas. A palavra do Senhor, ela veio clara, explícita. Não houve meio termo. Ela veio para Jonas. Ele deveria pregar, mas não para os amigos, não para Israel, não para a sua casa, sua família, não. A ordem dele era para pregar para os inimigos, para a grande cidade de Nínive. Essa era a ordem do Senhor. E o que ele fez? Seguiu na direção oposta. Espera, é para mim ir por aqui. Deus falou que era para mim ir por aqui, mas não, eu fui por ali. Ele seguiu o caminho contrário do que Deus ordenou. A Bíblia diz que lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz que todos os profetas, Deus falou assim para eles, assim como Jesus também falou para os apóstolos.
Ele falou: não me escolhestes vós a mim, mas eu, diz o Senhor, vos escolhi a vós. Não fui eu, não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que olhou para cada um de nós e fez um chamado. É por isso que eu falo e repito: se não fosse pela misericórdia do Senhor em nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Nós vivemos em um mundo onde os pensamentos mundanos, onde o sistema mundano é dominado pelo príncipe das trevas, onde a única e o único alvo dele é a igreja. É a igreja, não é quem está lá fora, porque quem está lá fora faz a vontade dele, mas quem está dentro da igreja, que faz a vontade do Senhor, essa é o alvo daquele que está no mundo. Mas a Bíblia diz que quem está em nós é maior do que quem está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas, diz a Bíblia, que ele quis ir para longe da presença do Senhor. Olha, escuta bem, olha aqui, ó, olha para mim. Essa expressão, longe da presença do Senhor, não está querendo dizer aqui que ele quer sair de Israel para ir para outra cidade, só porque ele é israelita. Não, está dizendo que ele abandonou a fé. Está dizendo aqui que ele abandonou a presença de Deus. Ele não queria mais ser chamado filho de Deus altivo. Ele não queria mais ser considerado servo do Senhor. E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas e quantas vezes nós vemos aí irmãos que já estiveram aqui com a gente, mas não estão mais, irmãos que estão caídos, irmãos que precisam de mim e de você para pregar novamente a palavra para aquela pessoa, ainda que o coração dele seja duro, porque o diabo não vai mais querer que eles venham para a igreja. Uma vez perdendo a comunhão com Deus, para recuperar essa comunhão é difícil. Tirá-lo do mundo também não foi fácil, mas voltar para a presença de Deus é mais difícil ainda, porque o coração está endurecido, está petrificado. Diz a Bíblia, o próprio Senhor Jesus fala que quando a casa ela está suja pelos demônios, e quando ela é varrida com a palavra do Senhor, os demônios eles saem, mas eles ficam arrojando. E quando aquela pessoa dá novamente uma brecha, eles vêm com mais intensidade ainda. Por isso que é difícil trazer de volta aquela pessoa. E Jonas foi lá para Jope. Interessante que foi a pé. Ele caminhou 50 quilômetros até Jope. De lá ele achou um navio que ia para Tarsis. Não adianta de maneira nenhuma nós fugirmos da presença do Senhor. Não adianta falar. Não adianta nós fugirmos da presença do Senhor. Olha aí o Salmo 139, versículo 7 até o 10, por gentileza. Não é o irmão Márcio que está falando aqui, historinha da carochinha, não. É a palavra do Senhor que está sendo pregada. É a palavra do Senhor que está sendo pregada. Salmo 139, versículo 7 ao 10. O que é que diz aí, por gentileza? Para onde eu irei da tua paz. Se subir ao céu, tu estás.
Então não adianta nós fugirmos da presença de Deus. Não adianta eu não querer mais buscar a Deus, não adianta. Olha, eu entendo, de acordo com a palavra de Deus, que existem dois tipos de chamado. Jonas está nesse tipo de chamado. O primeiro chamado é para salvação, e ele é geral. Ele é geral, ele é para todos. É para todos. E o segundo chamado é vocacional. Esse chamado é o de Jonas. Ele foi chamado para pregar a palavra de Deus. E esse chamado vocacional não é para todos, é para poucos. É para poucos. E quando você tem um chamado vocacional e você não atende esse chamado e quer fugir da presença de Deus, não adianta, ele vai te buscar. Ele não vai respeitar o teu livre-arbítrio, assim como ele fez com Jonas. Ele não, Deus, escuta, Deus não respeitou o livre-arbítrio de Jonas, ele foi atrás. E para isso ele tomou duas providências para recuperar Jonas. O primeiro, glória a Deus, aleluia, um grande vento. A primeira providência. O segundo, um grande peixe. Essa foi a segunda providência para recuperar Jonas. Essa atitude de Jonas o levou a experimentar uma grande provação. Ele foi engolido por um grande peixe. Olha, eu estava pesquisando, porque quando fala um grande peixe, né, irmão, você não tem que ter uma baleia. Né? Eu estava pesquisando que uma baleia normal, né, a passagem para o estômago não caberia um ser humano, não caberia, mas a cachalote sim, que ela é maior. E muitos estudiosos, por causa dessa passagem bíblica, deve ser, é tanto que nós vemos muitos filmes de desenhos, muitas alegorias, né, retratando esse fato de Jonas ter sido engolido por um grande peixe. E muitas pessoas acham que isso aqui é uma história fictícia. E se eu e você formos achar isso aqui fictício, então a gente tem que achar também que Jesus é uma ficção. Porque ele mesmo, ele deu um exemplo. Aonde os fariseus pediram um sinal, ele deu um exemplo de Jonas. Significa dizer que a história de Jonas foi verdadeira. E que possivelmente o autor é o próprio Jonas. Algumas coisas que ele escreveu, talvez tenha sido pelos relatos dos marinheiros, de acordo do tempo que ele passou lá embaixo, no mar, no ventre do grande peixe. Entretanto, essa provação foi ela que fez Jonas mudar de ideia. Olha que maravilha! E o levou a tomar a decisão de buscar cumprir o propósito de Deus para a sua vida. No ventre do peixe, Jonas decide obedecer a Deus. Você vê que foi preciso Deus tomar uma atitude drástica para que Jonas viesse a voltar atrás. Mas não que ele viesse a ter misericórdia dos inimigos. Não. Ele obedeceu a Deus. Foi lá e pregou. Mas ele pregou com o intuito que Deus não perdoasse. Porque ele sabe que Deus é misericordioso e iria perdoar. Meus irmãos, quantas e quantas
vezes nós deixamos de pregar para alguém que de repente você o considera uma pessoa execrável, uma pessoa até desonesta. Quantas e quantas vezes você deixou de pregar para esse alguém por causa do orgulho? Porque talvez você tenha colocado no teu coração: essa pessoa não presta mesmo. Mas Deus teve misericórdia desse povo, dos inimigos, assim como Ele teve comigo e com você, assim como Ele teve com todos esses que estão ali afora, desobedecendo a voz dele. Ainda há uma salvação para eles. Então, no ventre do peixe, Jonas decide obedecer a Deus. Deus está no controle de todas as dificuldades que enfrentamos. Não esqueça disso. Conduzindo todos os acontecimentos que nos cercam, para que o seu propósito de Deus se cumpra em nós, através de nós. Capítulo, versículo 4 e 6 diz que: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez do mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto para se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitava e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: o que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O Senhor fez com que uma grande e violenta tempestade atingisse o barco que Jonas viajava. Os marinheiros ficaram apavorados. Quem ficaria? E começaram a clamar, cada um ao seu Deus. Jogaram a carga fora. Me lembrei agora de uma grande tempestade de um navio onde João Wesley estava. Ele, com medo de morrer, ele ouviu umas pessoas louvando. E quando ele abriu a porta, estava lá os moravianos louvando. E ele perguntou para eles: não tem medo de morrer não? Louvando a Deus, estamos aqui cientes de que se eu morrer hoje, eu não morri, eu só adormeci. E eu vou ter um encontro com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então os marinheiros ficaram apavorados e começaram a clamar, cada um seu Deus, e a jogar a carga do mar. No entanto, a Bíblia diz que Jonas dormia profundamente. Como eu falei no começo, provavelmente estava muito cansado, pois teria andado cerca de 50 quilômetros até Jope para embarcar no navio. Glorificado seja o nome do Senhor. E o capitão, ele desperta Jonas para clamar ao seu Deus. Muitas das vezes, meus queridos e amados irmãos, Deus permite que a provação venha para nós despertar espiritualmente. Vou repetir. Muitas das vezes, Deus, Ele permite que a provação que a gente passa no dia a dia, a provação que vem na nossa casa, no nosso trabalho, até mesmo na igreja, é para que eu e você tenhamos um despertamento espiritual.
espiritual. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu digo, vou dizer. Tem muitas vezes que nós estamos dormindo. Eu não digo que sou cansaço, não. Porque tem muitas vezes que a gente está cansado do trabalho. Eu também, muitas das vezes, aqui em cima, às vezes eu dou uma pescada. Cansaço do trabalho. Mas é o cansaço espiritualmente, esse é que é o perigo. O cansaço espiritual é que é o perigo. É o que nos afasta de Deus. Então, os marinheiros decidiram lançar sortes para saber quem era o culpado. Aquela situação já estava ficando caótica. Os marinheiros estavam preocupados. Puxa vida, por que sobreveio isso? O mar estava calmo, de repente veio um tufão. Quem é o culpado? Eles lançaram sorte. E a sorte cai sobre Jonas. E os marinheiros, entendendo que ele era o culpado, questionavam sobre quem ele era. E ao afirmar ser adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra, ele estava dizendo que não servia a um Deus de uma causa específica, não. Mas adorava o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. E aquilo deixou os marinheiros ainda mais apavorados diante da incerteza. Aliás, incerteza não, da insensatez do profeta. Porque tudo isso aconteceu por permissão de Deus. Deus permitiu que tudo aquilo, esse enredo todo, para que se cumprisse um propósito na vida de Jonas, para que ele despertasse que Deus ainda estava precisando dele, assim como ele precisa de cada um de nós, porque nós não somos aqui de maneira nenhuma apenas espectadores, apenas ouvintes, mas nós somos aqui praticantes da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo isso aconteceu por permissão de Deus, para que Jonas percebesse a seriedade da sua situação e corrigisse o seu caminho. Muitas das vezes nós temos que corrigir o nosso caminho. Nós temos que ver por onde nós estamos pisando, onde nós estamos errando. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. O que a gente plantar, a gente vai colher. Eu não tenho dúvida disso. Deus, Ele é um Deus de amor. Glória a Deus, aleluia. É um Deus de misericórdia. Também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em breve Ele vai ser o juiz. Em breve Ele vai dizer: afastai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Enquanto nós estamos aqui, ou estarmos aqui, nesta terra, peregrinando, nós temos que colocar um objetivo no nosso coração: fazer a vontade de Deus. Nunca esquecer isso. É o mais importante. Diz a Bíblia que o obedecer é melhor do que sacrificar. Então não adianta eu ser dizimista, não adianta eu ser ofertante, não adianta eu sair para evangelizar se eu não obedecer à voz de Deus. Porque de repente eu estou saindo para evangelizar só para agradar o pastor. E Deus não quer isso.
Deus quer que nós venhamos agradar a Ele. Então, como a tempestade aumentava, os homens do navio questionavam sobre Jonas, sobre o que eles deveriam fazer com ele. Aí, essa máxima não, que é o que a Bíblia fala, que é melhor obedecer do que sacrificar, e Jonas se ofereceu como sacrifício. Ele falou: olha, o culpado sou eu. Reconheceu o seu erro. O culpado sou eu. Olha, me joga no mar. Porque aí Deus, quem sabe, vai acalmar o mar. Jonas se ofereceu de sacrifício para salvar a vida daqueles homens, reconhecendo o seu erro. Entretanto, os marinheiros aqui se esforçaram para chegar em terra firme, e não ter que jogar o mar. Os marinheiros não queriam jogar Jonas no mar. Não queriam. Eles queriam poupar a vida de Jonas. Apesar de ele ter se oferecido como sacrifício vivo, né, para que viesse a acalmar a tempestade. Porque nós sabemos que se nós cairmos no mar, no meio de uma tempestade, certamente morreremos afogados. E olha lá aquele que não sabe nadar assim como eu. Até eu estava ali no Piripau ali, naquela lagoazinha ali. Eu tive medo de entrar assim no fundo. A Belinha ficou lá se banhando, eu também me banhei. A água estava bem aqui em mim. Aí eu não sei nadar. Eu não sei nadar. E eu não confio em açude, não confio. Porque o açude ele é assim, ó. Aonde você não espera tem buraco. Então imagina aí um naufrágio em alto mar, numa tempestade. E Jonas queria se sacrificar e morrer afogado. Então no fim eles desistem, né? A tempestade, a cada hora, a cada momento, ele é mais se intensificando. E eles desistem e pedem perdão ao Senhor por terem que jogar Jonas ao mar. Imagina você, quem assistiu aquele filme A Espera de um Milagre? Aqueles guardas ficaram tristes porque iam matar um inocente, né? Que pela história aquela pessoa seria um anjo de Deus, pela história, né? Pela história. E eles ficaram tristes porque ele ia matar um inocente. Então imagina esses marinheiros aqui ter que jogar alguém no mar, sabendo que esse alguém é um crente, é um servo de Deus, que errou sim, mas que não é. Quem é aquela pessoa que não erra? Jesus não falou para aquela pecadora, aquela Maria Madalena, né? Que era uma prostituta. Jesus falou aqui: quem não errou aí? Ninguém jogou, porque a consciência pesou desde o maior até o menor. Então quem nunca errou, eu já errei, você já errou. Mas o que importa para Deus é que eu e você venhamos a se arrepender e voltar para Ele. Isso é que é importante para o Senhor. Diz a Bíblia que quando a gente confessa os nossos
apaga os erros do passado. O importante para Deus é o arrependimento. Quando eu e você nos arrependemos e voltamos para Deus, Ele está de braços abertos para nos receber de volta. E a igreja também. A igreja sempre vai, repito, sempre falei isso algumas vezes nas minhas pregações, que a igreja sempre vai estar de portas abertas para aquele que se desviou. Se desviou não, que é muito pesado, não desviado é então. Que se afastou do Senhor. Mas está sempre de portas abertas. Quando Jonas é jogado ao mar, aí há uma bonança. A tempestade cessa. O Senhor acaba sendo adorado pelos marinheiros do mar. Você vê que até na desobediência de Jonas fez com que os marinheiros reconhecessem a soberania de Deus. Até na desobediência de Jonas. A Bíblia não fala que eles se converteram, mas fala que eles reconheceram que há um Deus vivo. É tanto que eles ofereceram sacrifício a Deus. E o Senhor fez com que Jonas seja engolido por um grande peixe. E no ventre do peixe, Jonas estava protegido. Sim, estava protegido, porque no mar ele ia ficar ali, ia morrer afogado. E Deus providenciou algo para que ele não viesse a perecer. E esse algo foi o peixe, um grande peixe. Deus, ele faz o possível e o impossível nas nossas vidas. A provação muitas vezes pode ser uma medida protetiva de Deus para nós. Muitas das vezes, quando algo não dá errado, quando algo dá errado para mim, não dá certo, não tem uma carga para mim, o carro fica parado. Às vezes a Paula diz: olha, isso aí é um livramento do Senhor. A provação, às vezes, pode ser uma medida protetiva de Deus para nós. A disciplina corretiva de Deus pode nos proteger de um mal maior. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, ele fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Glorificado seja o nome do Senhor. A provação tem o propósito de nos fazer buscar a presença de Deus. É uma realidade que, infelizmente, muitas das vezes a gente só desperta para buscar mais a Deus quando acontece algo na nossa vida. Porque quando tudo está bem, muitas das vezes nos esquecemos do Senhor. Eu tenho muitas experiências, porque conheci muitas pessoas assim. No meu auge dos 60 anos, brincando, tá? Nos meus 53 anos, eu já conheci pessoas dessa maneira, onde tudo estava bem, abandonavam a igreja, tudo estava bem, não queriam mais saber de Deus.
quando sobreveio algo na vida dele, meu Deus, meu Pai, socorre-me. E Deus é misericordioso e ele socorre. E ele socorre. Aí é que entra o nosso orgulho. Poxa, mas ele te abandonou. Poxa, mas ele saiu da tua casa, o Senhor ainda vai, seu morreu. Sacanagem, porque um dia nós abandonamos também ele. Um dia nós não queríamos mais ouvir a voz dele. Mas ele nos despertou, ele nos trouxe de volta. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jonas ora ao Senhor no interior do peixe. Interessante que a oração de Jonas ela é igual aos Salmos, né? Ela é em forma de... Não, nome de cidade. Forma de... Não, a oração de Jonas revela um profundo quebrantamento diante de Deus. A situação em que ele passava ali no ventre do peixe o faz gritar por socorro. Ele reconhece que tudo aquilo vinha do Senhor. E ele almeja estar na presença do Senhor novamente. Não é assim conosco? Muitas das vezes, quando vem uma provação que não aguentamos, nós pedimos por socorro, pedimos a Deus por um livramento. Existem muitas provações que são causadas por nós mesmos. E existem provações que vêm para que seja glorificado o nome de Deus. Não foi assim com aquele cego? Onde os discípulos falaram: mestre, quem foi que pegou esse homem ou os pais dele? E Jesus falou: nenhum deles. Isso aconteceu para que viesse ser glorificado o nome do Pai. Mas tem muitas provações que sobrevêm porque nós erramos. A irmã Vanessa uma vez falou naquele círculo de oração de uma amiga dela que quis deixar o trabalho porque o que ela ganhou não dava para pagar o que ela devia. Então, se eu ganho R$2.000, eu não vou comprar nada que ultrapasse os R$2.000. Não. Se eu comprar algo que ultrapassar os R$2.000, vamos supor R$3.000, eu vou adquirir um problema para mim. E todo problema é uma aprovação. E quando lidar com dinheiro, aí o bicho pega. Aí a pessoa esquece que é crente. Foi isso que aconteceu comigo ontem. Quando o diabo usou essa serva de Deus para me afrontar, envolvendo dinheiro. Aí você esquece que é crente. Você esquece com quem está falando. Você não respeita as pessoas. Acorda, vira uma bola de neve. Ocorrem vários fatores que fazem com que essa pessoa mais tarde venha se arrepender do que falou. Porque sabe que estava errado. E o bom é isso. O arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. No ventre do peixe, Jonas estava protegido de ficar à deriva do mar ou de morrer afogado, como eu falei aqui. A aprovação muitas vezes pode ser uma medida protetiva de Deus para nós. Glorificado seja o nome do Senhor.
No entanto, ele crê que Deus tem o poder para o fazer reviver. Que mesmo que estejamos mortos espiritualmente, Deus ele tem o poder para nos reviver, a nos tornar novamente para Deus. E Jonas sabe que a sua oração chegou até o Senhor, porque ele sabe que Deus é misericordioso. E ele promete então fazer a vontade de Deus. E o que acontece? Para terminar, Deus então faz o peixe vomitar chamas em terra. O sofrimento, ele pode nos aproximar de Deus. Quem aqui, na sua angústia, no sofrimento, não nos aproximou de Deus? Eu vou dar um exemplo mais próximo, que é um exemplo mais cabível, né? Que é a pandemia. A pandemia aproximou muita gente de Deus. Eu estava lendo, aliás, eu estava assistindo um documentário sobre a peste, né? Naquela época, muitas pessoas achavam que aquilo ali era um castigo de Deus, porque as pessoas andavam naquela época, e olha, quanto tempo atrás, promiscuamente, né? Pecando, Deus mandou aquela peste. E na pandemia foi do mesmo jeito. Muitas pessoas acharam que foi um castigo de Deus, mas não foi. Não foi castigo de Deus. Mas Deus permitiu que acontecesse, porque Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. E Ele deixa que isso aconteça. Vou repetir. Ele deixa que isso aconteça para que nós viéssemos a acordar. A não pensar de maneira nenhuma que nós estando sozinhos vamos estar fortalecidos no Senhor. Não. Ninguém sozinho se fortalece. Ninguém. Nós somos um ser social. E como um ser social, a gente tem a necessidade de ter amigos, de se relacionar com o próximo. E a igreja, ela é uma experiência de envolvimento mais forte para que eu e você venhamos a nos fortalecer. Porque na igreja, cada um fortalece o outro através das relações, através do incentivo de estarmos mais próximos de Deus. Em Mateus capítulo 12, versículo 38 e 40, para terminar, a história de Jonas foi usada por Jesus como um sinal profético sobre a sua morte e ressurreição. A morte de Jesus foi um momento de provação para o Senhor que resultou na nossa salvação. Assim como foi com Jonas e também com Jesus, Deus tem um propósito ao nos permitir passar pela provação. Ele tem um propósito. E que propósito é esse? Agora é verdade, para terminar. Vai de formar em nós o caráter do Criador e nos leva, através do arrependimento, ao caminho da salvação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.